Olá, eu sou o João das Plantas e eu estou muito animado para o vídeo de hoje porque nesse conteúdo eu vou te mostrar algo bem interessante que eu fiz por aqui em um vaso grande de ficus elástica que eu tenho. Vou te mostrar, gente, que eu corri um risco nessa planta, mas eu quis tentar até mesmo para mostrar e contar sobre essas experiências para você. Então acompanhe o conteúdo de hoje para você conhecer, saber disso que eu fiz por aqui. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva, porque assim você também vai acompanhando, né, os próximos vídeos do canal. E se você gostar do conteúdo de hoje, curta o vídeo, comente e me conta o que você achou, compartilha também com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver os resultados desse procedimento. E agora vem comigo para o vídeo de hoje. Estou aqui dentro do meu quarto gravando esse vídeo, que é realmente o lugar onde eu gravo a maioria dos vídeos que eu posto aqui no canal para vocês. E olha só, gente, esse é um vaso de ficus elástica bem grande, cheio, né? Ele tem nove mudas aqui, 9 galhos plantados dentro desse vaso, e eu já tenho ele há uns 3 anos, tá? Então eu cultivei essa planta por muitos anos. Eu fiz muda por muda, né? Eu fiz as 9 mudas que estão aqui dentro e depois eu cuidei delas individualmente para que elas crescessem separadas, né? E aí depois eu plantei todas elas juntinhas, inclusive em um vídeo aqui no canal, tá? E eu vou deixar esse vídeo para você na tela final para você assistir e acompanhar, né? Caso você não tenha visto, acompanhado, ou para você que também viu e quer rever, né? Para ver como foi o processo. E, gente, esse vaso aqui, ele realmente ficou bem imponente, bem grandão, volumoso, do jeito que eu queria, bem chamando bastante atenção mesmo, bastante destaque para si. E aí ele ficou muito bonito, cresceu, ficou do jeito que eu queria mesmo, com as 9 hastes. Mas aí, né, o que aconteceu? De um tempo para cá, no último ano, essa planta acabou queimando de sol. E aí quando queima, gente, as folhas, elas não ficam tão bonitas, né? Elas não ficam tão brilhantes, normais, né? As queimaduras, ó, é como se fosse uma assim, por exemplo. Só que bem pior. As queimaduras de sol, elas chegam a ressecar a parte central aqui da folha, por exemplo. E aí, realmente, a planta fica com aspectos de queimada, né? De queimadura. É isso que acontece. E aí, eu falei... Bom, eu posso continuar... E outra coisa, além disso que aconteceu das queimaduras, a planta ficou meio esquisita e ela perdeu muitas folhas da base. Então, os caules todos, a maioria deles, ficou sem folhas embaixo, com folhas apenas nas pontas. E aí eu já não gostei tanto daquilo, gente, que eu tava vendo. Apesar que era uma planta bonita, mas como ela perdeu muitas folhas, e olha só, um ficus não perde folhas facilmente, gente. Ficus é uma planta que não tem folhas caducas, então elas vão durar na planta por muitos anos, né? Ele não faz troca de folhas com frequência ou anualmente, como algumas outras espécies de plantas. Então, uma folha de um ficus, por exemplo, assim, ó, permanece na planta, pode permanecer por anos, por 5 anos, né, no máximo, assim, 2, 3, até 4 anos, dependendo se a planta estiver bem saudável, né, bem cultivada, elas não caem anualmente. Essas folhas aqui, ó, são muito duráveis. Então, a minha planta passou por um período de estresse, onde eu também não estava cuidando dela, ela estava sob os cuidados de outras pessoas aqui. E aí, também não foi por descuido, porque eles cuidavam muito bem para mim, né? Mas por algumas ações do clima mesmo, né? Além das queimaduras de folhas, né? E tudo mais, o clima também não estava contribuindo. E aí a planta perdeu muitas folhas. Eu estava usando ela aqui dentro na decoração da sala, da casa da minha mãe. Mas eu não estava gostando tanto, embora ela ainda permanecesse uma planta bonita. E foi aí que eu decidi fazer o seguinte, gente. Eu pensei, olha, eu gosto de testar. Eu não vou ter muita coisa a perder, porque eu já tenho outros exemplares dessa planta. E o que eu decidi fazer? Sim, uma poda radical, uma poda drástica em todos os galhos da planta. Então, veja bem, eu cortei todos os galhos bem embaixo. Essa planta que era bem maior, ela já tinha, gente,
mais de 1,5 m de altura. Então os galhos estavam bem altos, né, bem compridos até. E aí eu decidi fazer uma poda drástica pelo seguinte motivo. Quando a gente corta todos os galhos, né, cortando todos os galhos mais embaixo, eles irão rebrotar e rebrotando, né, a planta ficará mais cheia de folhas, então terá a base aqui novamente coberta, né, pelas folhas. Então foi essa a minha intenção. E como eu fiz isso? No dia 15 de fevereiro desse ano, eu fiz essa poda radical e mostrei apenas no meu Instagram. Né? Então, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, né, me siga por lá. Vou deixar aí para você, porque lá também eu mostro muito do cotidiano das minhas plantas e de algumas coisas que eu faço por aqui nelas. Então, me siga que você também pode gostar de acompanhar, tá? E aí, no dia 15 de fevereiro, eu fiz essa poda radical, nem aproveitei os galhos para fazer mudas dessa vez, porque eram muitos galhos e eu já fiquei até desesperado com aquilo, onde eu colocaria todos esses galhos para fazer novas mudas, né? Serão muitos, mas se você quiser também, quando você fizer uma poda, pode fazer novas mudas, né? E aí, gente, eu fiz mesmo com a minha conta em risco. Eu falei, olha, pode brotar como pode não brotar. Em outras ocasiões, inclusive, eu já fiz poda drástica sim, mas era uma planta diferente, era um substrato diferente, era um clima diferente, eram muitas variáveis diferentes desse caso aqui. Então, olha só, aqui é um Ficus elastica Burgundy. Da outra vez que eu fiz uma poda drástica assim, foi com um Ficus elastica Tinick, que é variegado e por si só já é mais sensível. Outra coisa, o substrato. Essa planta que apesar de estar em um vaso muito grande, que poderia acumular bastante umidade, o substrato é muito drenável porque é de casca de pinos. O outro solo da planta era a base de turfa, então ele manteve muita umidade e como a planta fica, né, sem folhas ali no tronco, se manter muita umidade, o que pode acontecer é apodrecer as raízes e o caule da planta, fazendo com que ela não consiga rebrotar, porque nós a apodrecemos, né? Matamos por excesso de água. E aí foi isso que aconteceu. Além de que o clima da região também era muito frio e úmido. Então, gente, não deu muito certo, não foi uma boa experiência, né? Eu perdi a minha planta, mas a sorte é que eu consegui fazer uma muda dela, né? E foi bem no início do meu cultivo, lá para 2020, 2021 ali. Então foi uma experiência que eu fiz, que eu não tive bons resultados, não gostei nada, inclusive, mas valeu a pena porque assim eu vou analisando as coisas, vou juntando os fatos e criando algumas hipóteses que acabam até funcionando. Então, no dia 15 de fevereiro eu fiz a poda drástica e no dia 3 de março, gente, então mais ou menos 15 dias, né, 2 semanas depois, começaram a surgir os brotinhos. Os brotinhos começam a surgir mais discretos, né, apenas como um pontinho em algumas regiões, né, e aí, olha aqui, como se fosse assim, por exemplo. E aí eles vão se desenvolvendo. Alguns, né, se desenvolvem, outros não, como aqui, por exemplo, ó. E aí, olha como estão esses galhos hoje, dia 29 de março, né, aproximadamente, então, 1,5 mês após a poda, né? Então, olha como tá ficando, gente. Eu confesso que eu fico bem feliz com esse resultado, porque poderia não ter brotado, poderia ter brotado e não vigorado, porque isso acontece, né, de brotar, mas ela não conseguir segurar as folhas aqui e também continuar crescendo. Mas olha que interessante, gente. Tá dando certo. Olha essa folhinha bem grande, inclusive. E aí, ó, em algumas estacas surgiram 2 brotos, em algumas aqui apenas um, mas ó, na maioria delas vieram 2 brotos ou mais, tá? Então é bem interessante, gente, quando dá certo. E aí, por que eu mantive essas folhas aqui? Porque eram as únicas folhas que tinham na base da planta. Então eu deixei, porque inclusive elas iriam beneficiar e contribuir
para a brotação, né, para as novas brotações da planta. E tem também esse tronco central aqui, né, que surgiu, que emitiu 3 novos galinhos que estão em desenvolvimento. E aqui, ó, hoje, por exemplo, já retirei algumas estípulas daqui. E aí, ó, eu vou deixando elas aqui mesmo, que elas vão, né, decompondo aqui dentro e tá tudo certo. Aqui o substrato, gente, é muito soltinho, bem drenável. Quando eu plantei essa planta, né, eu mostrei isso, eu quis usar um solo, um substrato bem drenável, porque realmente seriam muitas mudas juntas e eu precisaria, né, ter um solo que contribuísse para a manutenção dessas plantas todas ali dentro, né? Já que ficus também não gosta de tanta água, né, acumulada nas raízes, né? Embora é uma planta que goste de água, então eu formulei um solo bem especial, com bastante perlita, e tá funcionando, gente, porque até isso, até essas novas brotações aqui todas, são também um reflexo e um resultado do substrato de qualidade que tá nesse vaso, né? E aí, olha só como tá dando certo. E eu tô super animado, gente. Eu tô super feliz com esse resultado. Eu agora vou cuidar dessa planta com bastante atenção de novo, para que ela cresça, né, de uma maneira o mais saudável possível, que é o que a gente quer. A gente quer uma planta bem bonita, bem saudável, bem decorativa, né, impactante, principalmente um Ficus Elastica Burgundy. E como ele está dentro do meu quarto, agora tem algumas características interessantes, ó. Ele está ficando mais esverdeado, gente. Ele não recebe muito sol aqui, muita luz, mas não recebe muito sol, então as folhas acabam ficando mais verdinhas. Algumas ficam mais carameladas, né? Algumas outras já ficam mais negras, mas em geral elas ainda estão um pouco mais verdinhas. Mas também são jovens ainda, né? Elas podem adquirir mais pigmento também. E é isso, gente. Agora, se você deseja fazer uma poda drástica como essa que eu fiz aqui, você precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, não é muitas vezes necessário podar uma planta dessa maneira. Os ficus são plantas que já, né, têm essa característica de aceitar essas podas, então a gente acaba tendo liberdade para fazer isso, principalmente quando a planta, né, perdeu algumas folhas ou ficou mais feia, né, ou como no meu caso, ela perdeu muitas folhas da base e eu quero estimular para que ela fique bonita novamente. Então é uma planta que dá para fazer esses ajustes aí, já que ela aceita isso. Mas antes de fazer uma poda drástica e radical como essa que eu fiz aqui, por exemplo, você precisa analisar algumas coisas. A sua planta realmente precisa disso? Ela está necessitando, né, de algum ajuste aí? Ou você também quer podá-la porque você quer estimular mais de um broto, né? Às vezes ela só tem um galho central ou dois e você quer podar para estimular mais brotações, beleza. São fatores muito favoráveis. Mas se você quer fazer uma poda drástica dessa maneira, tenha cuidado e atenção, porque, como eu te disse, pode não brotar, gente. Uma poda drástica como essa, os ficus não gostam tanto, principalmente, como eu te disse, dependendo do solo, do clima da sua região, da estação do ano, porque tudo isso pode influenciar. Então aqui eu fiz essa poda também em fevereiro, que é um período mais quente do ano, que os ficus inclusive gostam muito, eles estão ativos, né, com metabolismo bem acelerado e conseguem rebrotar mais favoravelmente. É uma das melhores estações do ano para a gente podar ficus. Então evite fazer no inverno, nos períodos mais frios do ano, né, períodos muito úmidos também. Se atente para o substrato do ficus não vai poder ficar muito úmido nesse período, então aqui no canal eu sempre indico e sugiro que vocês reguem muitos ficus, né? Mantenham eles sempre mais para úmidos do que para sequinhos, então aqui é o contrário, aqui a gente vai manter mais levemente seco mesmo e vai regar menos, porque muito excesso de umidade poderá, né, atrapalhar esse processo aqui dessas brotações após essa poda drástica. Por quê? Porque quando o ficus está sem folhas, apenas com galhos ali, as folhas são a parte da planta que realizam
a fotossíntese, as trocas gasosas com o ambiente, então haverá a geração, produção e condução de hormônios ali na planta, proteínas, né, sais minerais, aminoácidos e tudo mais, e também com as trocas gasosas, que inclusive podem servir, né, para ajudar a planta a eliminar excesso de umidade pelas folhas, já que ela transpira, né? E aí, gente, quando a planta fica sem folhas, ela fica mais sensível, mais vulnerável, né? Ela vai dar tudo de si ali para conseguir fazer o melhor e tentar rebrotar, porque ela também vai querer viver, ela quer, né, tentar propagar a sua espécie. Então também sobre isso é importante ter uma planta bem nutrida para fazer isso, né, com regas adequadas, com luz adequada. Então também não adianta você ter uma planta doente, né, que perdeu muitas folhas, como no meu caso, e você não tratar antes. Primeiro você vai cuidar dessa planta, você vai tratar dela até que ela fique bem ali. Depois você percebeu que ela está bem, aí você vai podar drasticamente no período certo do ano, que é no verão ou no início da primavera, e vai deixar que ela também faça a parte dela. Mas olha, se você só tem um vaso de uma planta, eu não sugiro que você faça poda muito drástica. Apenas se você realmente estiver preparado, né, para provavelmente perder a sua planta, porque pode dar certo, mas também pode dar errado. Então era isso que eu queria te dizer. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo, espero que as minhas dicas te ajudem por aí. Se você gostou do vídeo, curte, comente, me conta o que você achou, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.